Nosso coração queimava sobre a conferência, sobre tudo que Deus tinha para esse sábado, em oração, buscando ao Senhor. E na quarta-feira, nós estivemos num culto lá na Jesus Cop School, na chácara, e foi ministrado um texto. E quando esse texto foi lido, eu pensei na conferência. E eu pensei em algo para as nossas vidas, porque hoje nós ouvimos uma série de palavras, uma série de ministrações. Começamos com o Thiago Grulha falando a respeito de amigos que caminham, que andam juntos, que colaboram uns com o outro, que caminham, que correm, que apontam para Jesus. O pastor Natalino veio falando sobre um estilo de vida, sobre um desejo por Jesus. Não somos merecedores desse, mas Deus é muito bom. Ele que nos dá, Ele quem cuida de nós. O pastor Natalino veio trazendo essa mensagem de salvos para servir, agora correspondendo a esse chamado do Senhor sobre as nossas vidas. O Lucas veio falando sobre um negar a si mesmo nessa tarde. E é interessante dessa palavra porque é algo que Deus nos chama a negar a nós mesmos. Agora a Vivian veio com essa palavra falando sobre Estevão e sobre essa reputação, sobre esse homem que foi recebido por Deus, recebido por Jesus, aquele que se levanta para receber esse homem que entregou a sua vida. E no livro de João, no capítulo 12, versículo 24, versículo 23, é uma resposta de Jesus, né? E ele está falando a respeito da sua hora, da sua morte. E aí fala assim, João 12, 23, diz assim: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Mas aí Jesus vai falar no versículo 24, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Olha o que Jesus está falando, e esse chamado é para nós. É um chamado de servir. E fazendo esse simbolismo, né? Jesus está falando sobre algo que precisava acontecer com a vida de Jesus, falando sobre um grão e tentando trazer o entendimento dos seus discípulos, mas agora nós estamos pensando sobre as nossas vidas, e um grão, ele gera muitos frutos. Um grão na sua mão é simplesmente um grão. Uma semente na sua mão é simplesmente uma semente. Ela não acontece nada. Mas a partir do momento que você planta esse grão, essa semente, a partir do momento que você coloca ele na terra, a partir do momento que você coloca na terra e agora começa a dar o cuidado, aquele grão precisa morrer. E a morte daquele grão gera novos grãos. E aí Jesus está dizendo aqui, dizendo que se aquele grão ficar sozinho, se aquele grão ficar ali, ele é só um grão e ficará só. Entenda que a sua vida sozinha é só a sua vida. Mas o chamado do Senhor para nós é que agora a gente possa gerar frutos. A palavra que nós ouvimos agora falando de Estevão. Estevão foi um grão. E que através da vida dele, muitos frutos. Nós estamos aqui. Porque ele entregou ali a mensagem. Porque ele foi aquele grão que foi para a terra. Literalmente foi para a terra. Ele morreu ali. Mas a sua morte gerou muitos frutos. E aí Jesus está falando, aquele que quer pegar a sua vida, aquele que ama a sua vida, aquele que deseja mais as coisas do mundo, vai perder. Aquilo que o mundo declara que é ganho, é perda diante do Senhor. Então o que o mundo prega? Escuta o que o mundo está falando e faz ao contrário. Porque esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Enquanto o mundo vai falar para nós, tenha, ganhe, conquiste, pegue,
receba, tenha. A palavra do Senhor fala, a melhor coisa é dar, a melhor coisa é entregar. E falar sobre dar, na manhã de manhã nós temos o nosso culto, a nossa ceia, o nosso tempo de renovar nossa aliança com o Senhor, e nosso culto o nosso tema do culto de ceia é a celebração do dar. É o momento onde nós vamos agora semear na vida dos nossos irmãos. Nós vamos olhar para aqui, ver alguém que nós queremos ter um contato, que a gente quer ter intimidade, nós vamos semear na vida dos nossos irmãos. E quantas vezes as pessoas vêm para o culto de ceia achando o que eu vou ganhar, o que eu vou receber. Mas esse não é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós fomos salvos para servir, salvos para morrer, salvos para entregar a nossa vida. Aquele jovem rico, como foi ministrado, fazia tudo o que a lei ordenava, mas os tesouros desta terra estavam acima de Jesus na sua vida. E o chamado de Jesus para nós nessa tarde, nessa conferência, o entendimento que nós precisamos ter, chegou a hora de entregarmos a nossa vida por completo por esse Evangelho. Não é entregar a nossa vida para Jesus, mas é entregar agora em favor do Evangelho. Nós já recebemos a Jesus, já fomos salvos, já fomos alcançados pelo Evangelho, já fomos tocados, transformados, mas e agora o que nós estamos fazendo? Estamos guardando esse Evangelho para nós? Estamos guardando essa vida para nós? Estamos simplesmente felizes? Estamos obesos espiritualmente falando? Porque só estamos nos alimentando, comendo. Chegou a hora da gente morrer por esse Evangelho. O chamado do Senhor para nós agora é entregue a sua vida por esse Evangelho. Vire uma semente que vai para a terra, mas que através da sua entrega, muitas outras vidas vão ouvir falar de Jesus, muitas outras vidas vão ser salvas, muitas outras vidas vão virar sementes, e sementes vão gerar outras sementes, e outros frutos e mais frutos, e o nome do Senhor será exaltado. Porque tudo não é por mim, não é por você, não é para que sejamos conhecidos, como ouvimos, não é por uma plataforma, não é por uma rede social, mas é para que o nome do Pai seja glorificado. Você vai ver no Evangelho tudo falando que Jesus, tudo que ele fazia, ele não fazia por ele fazia para que o nome do Pai fosse glorificado. E esse é o nosso chamado, fazer o nome do Pai ser glorificado, fazer o nome do Pai ser engrandecido, é revelar o Cristo ressurreto. Esse é o intuito dessa conferência, trazer esse entendimento para as nossas vidas, salvos para servir, salvos agora para morrer por amor desse Evangelho, salvos para entregar agora a nossa vida, salvos agora para sermos uma semente. Você é uma semente. Eu não sei o que você tem escutado aí no seu interior, eu não sei o que você escutou, talvez palavras dizendo que você não conseguiria, que você não pode, que você é incapaz, que quem foi você, olha o que você já fez. Ei, a palavra de Deus declara: em Cristo Jesus tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram, agora tudo se faz novo. Não há mais uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, cesse essas vozes e vai morrer pelo Evangelho em nome de Jesus. Vá servir as pessoas, vai entregar, vai olhar para o necessitado, vai olhar para o aflito, vai olhar para aqueles que precisam e entregue a sua vida por amor ao Evangelho em nome de Jesus. Existem muitas vidas, muitas pessoas à nossa volta que ainda precisam ouvir falar do Evangelho, precisam conhecer a Jesus, como Ele verdadeiramente é e através da sua vida. Tenha uma vida de entrega ao Senhor. Não ame mais o mundo, mas busque juntar tesouros, onde a traça e a ferrugem não consomem. Busque guardar tesouros no reino dos céus. Busque entregar a sua vida. Se precisar perder, perca tudo. Mas exalte o nome do Senhor. Como nós ouvimos hoje, Estevão, acusado por mentiras, mas nem por isso ele negou Jesus. Nós olhamos para a palavra de Deus e ouvimos falar de Daniel, um jovem que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E de repente um decreto
aonde só o rei poderia responder. E eu acho linda a história de Daniel, porque era um decreto por um período determinado. 30 dias. E muitas vezes as propostas do mundo é assim. É por um período. É só por um tempinho. É só uma coisinha. E Daniel podia ter, por 30 dias, não ter falado com Deus. Ele podia, por 30 dias, ter orado no secreto dele. Ele poderia, por 30 dias, ter se escondido, simplesmente para buscar o Senhor. Mas ele não se importa com aquilo que o homem está falando, porque maior é aquele que está com ele. Daniel conhecia o Deus a quem ele servia. Daniel sabia. E a partir do momento que o decreto é assinado, a primeira coisa que Daniel faz, ele vai para o seu quarto, abre a janela, olha para o lado de Jerusalém, dobra os seus joelhos e faz como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. E a partir de agora, ele está condenado à cova dos leões. A partir de agora, ele está condenado à morte. É melhor morrer com Jesus do que viver negando a fé. É melhor morrer por Jesus e saber que na cova dos leões, o Senhor vai estar lá. Se Ele me livrar, Ele é Deus. E se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Mas eu não abri mão da minha fé. Eu não abri mão do meu Deus. Eu não abri mão daquilo da minha convicção. Eu não abri mão. Eu morri por Jesus. Daniel vai para a cova dos leões. E de repente, aparece mais uma pessoa naquela cova. De repente, aqueles leões não atacam Daniel. O que aconteceu? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava ali com ele. A promessa da palavra de Deus para nós não é não ter lutas, não ter dificuldades. A promessa do Senhor para nós não é não passar por enfermidades, não. Se alguém algum dia pregou esse evangelho para você, desculpa, é mentira. Não é verdade. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Essa é a palavra de Deus. No mundo nós vamos passar por covas de leões. No mundo nós vamos passar por fornalhas. No mundo nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas a palavra de Deus diz: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você nas covas dos leões. O Senhor está com você na fornalha. O Senhor está contigo no vale da sombra da morte. O Senhor está também nas suas conquistas. O Senhor está, porque a honra e a glória é para o Senhor. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Salvos para servir em nome de Jesus. Eu queria orar com você. E eu quero fazer um desafio para você nessa tarde. Você que quer assumir esse compromisso. Falar assim: Senhor, eu entendo que eu sou uma semente. E eu quero morrer por esse evangelho. Eu quero morrer. Mas eu vou anunciar o teu evangelho. Eu quero servir. Eu queria que você ficasse de pé. Você que quer assumir esse compromisso nessa tarde. Dizendo: Senhor, eu quero. Eu entendo que é para isso. Para isso que eu fui salvo. Para morrer para os meus desejos, para as minhas vontades, para as minhas conquistas, morrer para esse mundo. Mas agora eu sou uma semente. E eu vou viver para glorificar o teu nome. Eu vou viver para engrandecer o teu nome. Eu vou viver agora para anunciar o evangelho. Eu vou viver para levar essa mensagem. Eu vou viver agora para servir as pessoas. Jesus, nós estamos aqui nessa tarde reunidos em torno do teu nome. Pai, este dia, esta agenda foi marcada pelo Senhor. Este sábado foi marcado pelo Senhor para estarmos aqui, para sermos ministrados, e como fomos edificados nesse dia, como ouvimos, Pai, palavras, ensinos, direções da Tua parte. E nós agora assumimos esse compromisso de morrermos para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, morrer para aquilo que o mundo diz que é importante, e nós negamos ao mundo e queremos viver para o Senhor. Somos uma semente e nós queremos ser plantados, nós queremos morrer e gerar frutos no reino, frutos para a Tua glória, frutos que vão prevalecer, permanecer, frutos que vão resplandecer a Tua glória. Nós não queremos mais viver para nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós assumimos esse compromisso. Eis-nos aqui, Jesus. Conta conosco, Jesus, para levar o Teu Evangelho. Conta conosco, que privilégio é o nosso poder ser participantes
do Evangelho de Jesus. Poder ser participantes de anunciar as boas novas é um privilégio. E conta conosco, Jesus, conta conosco no nosso trabalho. Conta conosco na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa academia, no nosso esporte, no nosso futebol. Nós queremos resplandecer Jesus, nós queremos mostrar Jesus, nós queremos falar de Jesus, nós queremos perder no mundo para ganhar no reino. Esse é o desejo do nosso coração, Jesus. Esse é o nosso desejo. Aonde o Senhor tem nos levado, aonde o Senhor tem nos colocado, nós estamos ali para falar e anunciar das boas novas. Eis-nos aqui, Jesus, somos teus, pertencemos a ti e assumimos esse compromisso, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus.